paz do Senhor, querido professor da Escola Bíblica Dominical, querido aluno que nos assiste nesse canal EBD em Síntese Podcast, eu quero fazer você muito bem-vindo para estar conosco neste momento para nós comentarmos a lição de número 12 da nossa revista de adultos da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor André Feitosa, pastor da Assembleia de Deus Nova Natal, igreja que fica na cidade de Natal, capital do Rio Grande do Norte. Está comigo nesta noite o professor Eliel Martins, né, também professor da Escola Dominical ali na congregação de Nova Natal, e o professor Heriberto, professor da Escola Dominical na congregação de Santarém Bairro, Igreja Apolo, do setor 10, aqui também da nossa capital. O programa EBD em Síntese Podcast é um projeto da Assembleia de Deus no estado do Rio Grande do Norte, igreja presidida pelo nosso pastor Martim Alves da Silva. Está sob a responsabilidade do Departamento de Educação Cristã, o DENEC, que tem como diretor o pastor Reinaldo Dilo. Para ambos, nós já queremos mandar a nossa saudação fraternal. Eu começo já dando as boas-vindas ao nossos comentaristas, o professor Heriberto e o professor Eliel, e já quero passar para eles a oportunidade para que eles possam fazer suas considerações iniciais. Para o senhor, professor Heriberto. A paz do Senhor, pastor André, a paz do Senhor, você aluno, você professor, você superintendente, você coordenador pedagógico da Escola Bíblica Dominical, a você pastor, nosso muito afetuoso abraço inicial, e nós convidamos vocês para que nós tenhamos um momento agradável aqui na presença do Senhor para comentário de mais uma lição. Haja vista a lição de número 12. Eu sou o professor Heriberto Laurentino e esse é o EBD em Síntese Podcast. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Paz do Senhor, professor Eliel. Pastor André Feitosa, querido professor Heriberto Laurentino, que alegria estarmos juntos mais uma vez para tratarmos desse tema tão interessante, tão importante, dando sequência aí ao estudo do tema avivamento. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus e desejo que esses momentos que nós vamos passar aqui refletindo neste tema, refletindo na palavra de Deus, venha de ser de grande valia para você, querido professor, que está aí buscando subsídios, se preparando aí para ministrar uma aula abençoada para os seus alunos, que Deus possa nos ajudar e vamos seguir juntos meditando neste tema. Maravilha. A nossa lição de hoje tem como título Vivendo no Espírito. O texto áureo está em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, que diz: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. A verdade prática da nossa lição de hoje diz que o avivamento espiritual traz uma realidade de vida no Espírito. A nossa leitura bíblica em classe está na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 19 ao versículo 25. Nós vamos ler nesse momento, que diz o seguinte: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejos, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Baseado nesse texto, nós vamos trabalhar nossa lição de hoje, que está dividido em 3 tópicos. O primeiro fala sobre a vida no Espírito, o segundo fala sobre o confronto entre a carne e o Espírito, e o terceiro tópico fala sobre o avivamento pelo fruto do Espírito. A nossa lição, ela tem alguns objetivos, né, os quais nós vamos listar nesse momento. Primeiro é destacar o que significa andar no Espírito e a sua importância para a condição da vida espiritual. Segundo, apontar os aspectos que envolvem o confronto entre a carne e o Espírito. E, por fim, ressaltar os dons e o fruto do Espírito Santo como predicados essenciais para a vida
e o caráter cristão. E já começando aqui, já fazendo tomando como ponto de partida aquilo que nós vemos trabalhado desde o início do trimestre, né? Esse conceito de avivamento como algo que vai além de um movimento, além de uma experiência, experiências isoladas, né? Mas compreendendo que o avivamento tem muito a ver também com a vida do crente. Hoje nós vamos exatamente falar sobre isso, sobre viver na dependência do Espírito Santo, né? E, por conseguinte, ter uma vida avivada, né? Eu já quero passar de imediato para o primeiro tópico, né? Que fala sobre a vida no Espírito. Esse tópico está dividido em 3 subtópicos, que o primeiro diz andando em Espírito, o segundo, por que andar no Espírito? É uma pergunta, e o terceiro, como andar no Espírito? Uma outra pergunta, e ao término desse tópico nós devemos compreender o que é andar no Espírito. Eu já quero passar para o professor Eliel, ele fazer o seu comentário desse primeiro tópico, e na sequência nós já ouviremos também o professor Heriberto. Professor Eliel. Meus amados irmãos, dando sequência ao nosso estudo sobre esse tema, que é o tema do avivamento, hoje chegamos para trazer aqui um comentário sobre a lição de número 12, cujo título é Vivendo no Espírito, não é? E eu acho que é um tema de profunda reflexão, porque nós estamos vivendo hoje tempos proféticos, não é? Estamos vivendo hoje momentos em que a igreja evangélica tem demonstrado um certo crescimento numérico expressivo, mas que muitas vezes esse crescimento numérico não se reflete necessariamente em um crescimento espiritual, né? Estamos vendo pessoas que, usando um termo que nós costumamos usar com muita frequência, estão aceitando Jesus, mas não estão tendo as suas vidas transformadas, não é? E observamos que isso é relativamente comum no nosso tempo. Isso se relaciona com este tempo, com este assunto que nós estamos tratando aqui, que é o viver no Espírito. Já o primeiro tópico da nossa lição vai abordar esse assunto sobre a vida no Espírito, né? E o que era andar em Espírito, né? Andando no Espírito. É importante que o professor já comece a sua aula trazendo esta temática, essa reflexão sobre esse termo andar no Espírito, né? Porque apesar de ser um termo muito comum, muito usado em nosso meio, existe sempre a possibilidade de alguém que ainda não tem a devida clareza do assunto, a devida clareza, a devida compreensão do termo em si. Portanto, andar no Espírito fala de relacionamento, fala de convivência, né? Fala de intimidade. Então, andar em Espírito significa ter intimidade com o Espírito Santo, ter um relacionamento constante, ter convivência, e quando a gente fala de convivência, fala justamente deste relacionamento que ocorre no nosso dia a dia, não é? Em todos os momentos, em todos os nossos dias, o Espírito Santo, ele deve ser o companheiro do crente, não é? Ele é o nosso companheiro. Portanto, aquele que anda no Espírito, ele não tem tempo para dedicar a outras práticas ou para dedicar à satisfação dos seus prazeres carnais ou até mesmo para atender às tentações que são inúmeras, porque esta pessoa está em convivência, está em relacionamento íntimo com o Espírito, não é? E esta convivência com o Espírito, esse relacionamento diário, cotidiano com o Espírito, ele necessariamente precisa acontecer nos domínios do Espírito. O que é que eu quero dizer com os domínios do Espírito? Né? Nesta relação, nesta intimidade, nesta convivência, o Espírito de Deus é quem nos guia, é Ele que conduz essa relação. Né? Este relacionamento acontece nas suas bases, nos seus princípios, e os princípios do Espírito são os princípios da Palavra de Deus. Então tem que haver, da parte do cristão que deseja andar em Espírito, a subordinação, a capacidade de obedecer, de se subordinar à vontade do Espírito Santo. Já comentando aqui no subtópico 2 do primeiro tópico, que é uma indagação, na verdade, por que andar em Espírito? Né? E aqui nós sabemos que poderíamos apresentar inúmeras razões pelas quais o crente ele deve procurar andar em Espírito, não é? Mas para que essa lista não se torne uma lista tão extensa, tão grande,
é um assunto muito amplo que nós não iremos esgotar aqui. Eu selecionei 3 razões pelos quais o crente, o cristão, ele deve procurar e deve andar em espírito. E a primeira razão é para não ser dominado pela carne. Para não ser dominado pela carne. A gente sabe, meus irmãos, e podemos dizer que sabemos, a partir da nossa própria experiência enquanto servos e servas de Deus, que existe, de fato, um conflito entre a carne, e aí, por carne, nós entendemos a vontade humana, a vontade da carne, os desejos carnais e o desejo do Espírito Santo. E aquele que deseja ter comunhão, intimidade com Deus, intimidade com o Espírito Santo, aquele que deseja fazer do Espírito de Deus o seu guia, fazer do Espírito de Deus o seu companheiro, o seu amigo íntimo, precisa desejar andar em espírito para não ser dominado pela sua carne, pelos seus desejos carnais, não é? Em segundo lugar, nós devemos andar em espírito para não sermos condenados com o mundo. Ora, o homem nunca está sozinho, não é? Se o homem não está na companhia ou na companhia do Espírito de Deus, o homem vai estar na companhia do tentador. E o tentador é aquele que está sempre induzindo o homem ao pecado, e o pecado nos afasta de Deus, e por última sentença, o pecado nos leva à condenação eterna. Portanto, se nós procurarmos andar em espírito, nós não seremos condenados com o mundo. Em terceiro lugar, por que andar em espírito? Porque essa é a única forma de o crente viver neste mundo. Não existe uma outra maneira para o crente salvo, lavado, remido no sangue de Cristo, aquele que nasceu de novo. Não existe uma outra forma de viver neste mundo a não ser viver pelo Espírito. Caminhar tendo o Espírito Santo como seu guia, como o seu mestre, como o seu ajudador, como o seu amigo, como o seu companheiro, como o seu conselheiro. É o Espírito Santo que nos orienta pela palavra, é o Espírito Santo que nos conforta nos momentos de crise, nos momentos de angústia, é o Espírito Santo que nos anima nos momentos de tristeza. Glória a Deus. Portanto, a única forma do crente conseguir viver e sobreviver neste mundo, nessa vida, até que chegue aquele grande dia que o Senhor finalmente nos chamará para estarmos com Ele eternamente nos céus, a única maneira é andar em espírito, ou andar no Espírito de Deus. Muito bem, meus queridos irmãos, o terceiro tópico ele vai tratar sobre como andar em espírito, né? Como andar em espírito, como o crente deve proceder para que o Espírito Santo esteja próximo, né? Nós sabemos que o Espírito Santo é Deus, ele está em todos os lugares, mas quando nós falamos de andar no Espírito, nós estamos tratando da presença manifesta, ativa do Espírito na vida do homem, na vida do crente, não é? Então não se trata apenas desta presença no sentido geral, do Deus que de fato é onipresente, está em todos os lugares, mas estamos tratando aqui desta presença manifesta em que o Espírito Santo se manifesta no nosso coração, tratando conosco, nos ajudando, não é? Nas nossas fraquezas, como diz a palavra de Deus, nos alegrando, cuidando de nós, nos apacentando. Então, como andar em espírito? Em primeiro lugar, para andar em espírito, o crente precisa cultivar uma vida em santidade, não é? Vale a pena nós lembrarmos o que a palavra de Deus nos fala lá na carta aos Hebreus, no capítulo 12, no versículo 14, a palavra do Senhor é muito clara quando diz seguir a paz com todos e a santificação, e diz o texto, sem a qual, tratando aqui da questão da santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, por esse versículo, nós entendemos que sem buscar a santificação, não é possível andar com o Espírito. O Espírito de Deus, ele não anda com quem está em pecado, ele não anda com quem está na iniquidade. É necessário que o crente, que aquele que entregou a sua vida para Jesus, procure viver uma vida santa, uma vida reta, uma vida correta, não é? E aí falamos da correção no sentido espiritual, a prática, a aplicação pessoal dos mandamentos aprendidos e ministrados no coração pelo Espírito Santo, para que esta vida cristã seja uma vida santa. E assim é possível andar em espírito. Em segundo lugar, como andar em espírito? Cultivando
uma vida de meditação na palavra de Deus. Meus irmãos, Deus é revelado pela sua palavra. O relacionamento do crente com Deus, ele não pode se dar fora das bases da palavra. Há muitas pessoas aí fora que, até de forma jocosa ou de forma um tanto quanto a desprezar a palavra de Deus, insiste na tese de que é possível servir a Deus e se relacionar com Deus da sua própria maneira, do seu próprio jeito, mas isso não é verdade, meus irmãos. Nós sabemos pela palavra de Deus e sabemos também pela nossa experiência com Deus, a nossa experiência cristã, que a única forma de ter um relacionamento sadio com Deus é através dos princípios da palavra de Deus. Então é necessário que o crente conheça a palavra, medite na palavra, aplique a palavra de Deus no seu viver, na sua vida, para que aí sim tenha condições de se relacionar com Deus, de andar com o Espírito Santo de Deus em seu coração, em sua vida. Como andar em espírito? Praticando as verdades aprendidas na palavra, não é? E aí também a gente conhece um grande número de pessoas, um grupo relativamente grande de pessoas que têm um grande conhecimento da palavra de Deus, mas que ainda não desenvolveram a capacidade de aplicar, de praticar o conhecimento. São teóricos da Bíblia, são teóricos da palavra. Glória a Deus. Mas nós sabemos que a palavra, ela precisa ser lida e vivida. Precisa ser lida e praticada, não é? Sob o risco de cometermos o pecado da hipocrisia, não é? E de conhecer e de praticar falsamente ou de simplesmente não praticar, desprezando os mandamentos. Mas é necessário, além do conhecimento, a prática da fé, não é? Aquilo que a palavra do Senhor nos ensina e diz que a fé sem as obras é morta. Então, há pessoas que creem, há pessoas que conhecem, mas ainda têm a dificuldade de aplicar em sua vida os conhecimentos obtidos na palavra de Deus. E uma outra questão muito importante é a questão da vigilância, não é? Como andar em espírito? É necessário vigiar. E quando nós falamos de vigilância, nós estamos falando dos nossos próprios sentimentos. A gente não devemos cair no erro de subestimar a nossa carne, não é? Subestimar as nossas vontades, subestimar os nossos desejos. Enquanto não chegar o dia da nossa completa redenção, nós estaremos sempre com a obrigação de vigiar com os nossos sentimentos, vigiar com os nossos desejos, porque eles são carnais, não é? E a gente precisa de ter esta atitude de vigiar os nossos pensamentos, os nossos desejos, e com esta vigilância, não é? Auxiliados por Deus, auxiliados pela graça do Senhor, termos sim uma vida de santidade e assim andar em espírito. E finalmente, a questão de perseverar nas disciplinas espirituais, não é? Que disciplinas espirituais são essas? A oração, o jejum, o perdão, o amor, a vigilância, que nós já citamos aqui anteriormente, são práticas espirituais que o crente precisa preservá-las em sua vida, não é? Há pessoas que mantêm um bom nível de fidelidade com Deus durante algum tempo, mas com o passar do tempo, como diz a Bíblia, né? Certa vez o Senhor ordena que João escreva a uma das igrejas e diz: "Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Arrepende-te, lembra-te de onde caíste e volta a praticar as primeiras obras." Então, essas primeiras obras são as obras de excelência, não é? Essas disciplinas espirituais que nós vemos no princípio da fé, né? Aquelas pessoas que estão aí no primeiro amor, como oram com fervor, como procuram evangelizar, como procuram vigiar as suas atitudes, com o desejo de apresentar à sociedade um bom testemunho. Essas disciplinas, meus irmãos, elas não podem ser esquecidas, né? Nós precisamos cultivá-las para assim andarmos com Deus, andarmos em espírito. Muito bem, pastor André, professor Eliel, você, amado professor. O professor Eliel explicou muito bem todo o tópico com os seus subtópicos. Eu acrescentaria, né, até para enriquecer ainda mais a fala do professor Eliel, aquilo que
trazendo menção a um versículo que, inclusive, está citado na nossa lição, que é Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Paulo começa essa perícope dizendo: andai em espírito e não cumprireis as concupiscências ou a concupiscência da carne. Paulo está dando aos irmãos da região da Galácia, na verdade, uma receita de como não, a maneira de como não cumprir as concupiscências da carne, como eles deveriam fugir e não cumprir as concupiscências da carne. Paulo é enfático em dizer: só tem uma maneira, vocês andando em espírito. E aí, quando ele diz isso, na sequência, em ato contínuo, ele vai dizer quais são essas obras da carne, e vai elencar essas obras da carne, né, que os irmãos da região da Galácia não deveriam, né, cumpri-las, não deveriam buscá-las, né, mas eles só conseguiriam, teriam êxito se, né, e somente se, eles andassem em espírito. E aí ele vai elencar e vai dizer essas obras da carne, né, quais são elas, vai falar ainda sobre o fruto do Espírito, e aí ele encerra, né, esse período no versículo 25, né, vai até o 26, mas nós lemos até o 25, e ele diz: se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, condição sine qua non, né, para que o crente ele possa vencer, né, e não cumprir as obras da carne, não cumprir as concupiscências, os desejos da carne. É somente isso. O caminho não é outro, não tem outro caminho, não tem outra receita, não tem outra fórmula. É somente andando em espírito. E aí não se faz necessário repetir aquilo que o professor Eliel já falou, dando toda essa gama de opções e situações em que o crente deve desenvolver habilidades e disciplinas que o crente deve desenvolver, a fim de que ele possa ter uma vida de retidão, ter uma vida alinhada e linkada com o Espírito Santo, para que, o comentarista até diz, para que o crente possa andar em espírito, é preciso ter o Espírito Santo dentro dele, né? É incoerente dizer que alguém que não tem o Espírito Santo possa andar em espírito. Então, primeiro ele precisa ter o Espírito Santo, e ele precisa ser guiado pelo Espírito Santo, ele precisa ser cheio do Espírito Santo, e assim, esse crente, ele vai ter a possibilidade de andar o Espírito, aliás, no Espírito. Então, é esse Espírito Santo, inclusive, que Paulo, quando fala também aos Efésios, ele diz: é esse Espírito Santo pelo qual foste selado, né? O Espírito Santo da promessa, que inclusive é o penhor da esperança, da nossa herança, porque nós somos possessão de Deus, Paulo diz, para o louvor da sua glória. Então, só corroborando aqui a fala do professor Eliel, trago ainda mais esses apontamentos. Perfeito. Eu ouvindo as colocações feitas pelo professor Eliel e pelo professor Heriberto, me fez ver a seguinte reflexão. Quando Paulo fala andar em espírito, né, ou andar no espírito, isso demonstra um esforço que o cristão tem que fazer, né? Ou seja, eu tenho que me esforçar para viver uma vida em sintonia e harmonia com o Espírito Santo, com a sua vontade, né, e com seu direcionamento para a minha vida. Isso, inevitavelmente, a gente tem que admitir que isso faz parte de um processo, de um esforço pessoal. Você não vai andar no Espírito se você não se esforçar para isso. Até porque a gente vai perceber que, nesse contraponto, a gente vai estar comentando isso nos próximos tópicos, mas nessa, como é que eu diria, nessa disputa que é entre o espiritual e o carnal, se a gente não se esforçar por andar no espírito, a natureza carnal ela vai sempre prevalecer, porque ela é inerente ao ser humano, né? Ou seja, o que é natural, o que naturalmente nós vamos fazer é andar na carne. E aí requer um esforço para que andemos no espírito, né?
E às vezes as pessoas imaginam, há um falso conceito, às vezes na mente da pessoa, um senso comum, deturpado muitas vezes por essa teologia triunfalista, de que, na verdade, Deus vai trazer você para uma dimensão espiritual sem nenhum esforço pessoal seu, né? Ou seja, às vezes as pessoas querem ver uma vida na plenitude do Espírito, mas não quer se esforçar realmente para se aproximar de Deus, para realmente viver nessa harmonia, nessa simetria com o Espírito Santo. Então, não tem como andar no Espírito sem que haja um esforço pessoal, né? E eu acho que o que o professor Heriberto falou e o professor Eliel, eles corroboram justamente isso, né? A gente falou aqui sobre vigilância, a gente falou sobre renúncia, enfim, coisas dessa natureza, né? O nosso segundo tópico vai mostrar justamente isso, esse confronto que há entre a natureza carnal, né? A nossa natureza humana, né? Que a Bíblia chama de carnal, né? Ou a natureza natural do homem, e essa questão do viver no Espírito. Eu já quero começar dando a oportunidade para o professor Heriberto, não deu nem tempo de respirar, mas o professor Heriberto vai começar comentando esse segundo subtópico, na sequência o professor Eliel. Muito bem, pastor André. Só pegando sua fala no finalzinho da sua intervenção agora, quando Paulo fala de andar no Espírito, viver em Espírito, não cumprir, né? Ele faz uso de verbos, né? Palavras que expressam ação, né? Então, demonstram justamente isso que o senhor falou, essa atividade, né? Esse ativismo todo, né? Para que o crente ele tenha uma ação, né? Tanto no querer andar no Espírito, né? Ou não, né? Viver em Espírito ou não. Então, é interessante que cada crente, assim como ele cultiva, né? Os dons, o fruto do Espírito, melhor dizendo, busca pelos dons, busca pelo fruto do Espírito Santo, ele também busque, né, de forma efetiva esse viver em espírito, esse estar em espírito, esse andar em espírito, para que ele não possa experimentar ou cumprir a concupiscência da carne. Então, esse tópico número 2, ele traz justamente isso, esse confronto, esse litígio entre dois elementos, né, opostos, antagônicos, que é a carne e o espírito. Eles são opostamente, né, são dois opostos que se apresentam. E à medida que o crente ele passa, né, a viver no espírito, aquelas práticas pretéritas, elas já não fazem parte mais do seu cotidiano. Grande parte, né, de muitos de nós, né, cristãos, tivemos uma vida pretérita, né, que era subordinada à vontade da carne. Alguns de nós fazíamos o que queríamos, íamos para onde queríamos e achávamos, inclusive, que éramos livres, né, por fazer tudo isso, né? Aí, à medida que nós nos entregamos, o homem, né, o ser humano se entrega ou entrega-se a sua vida para Deus, né, ele passa a dar vazão, né, abrir mão dessa, entre aspas, sua liberdade, para que ele possa agora ele ser guiado pelo Espírito Santo. Então, pegando até inclusive um clichê, uma frase bem clichê, né, que aquela ideia de uma briga interna, né, dentro de cada um de nós, né, uma disputa interna dentro de cada um de nós, que um se opõe ao outro. Quem vai ser vencedor dessa luta, desse confronto, desse litígio, é aquele que eu mais alimentar. Então, se eu estou fortalecendo o espírito através da leitura da palavra, através das minhas práticas devocionais, tendo um devocional equilibrado, lendo a palavra, orando, buscando ao Senhor, certamente eu terei mais, enquanto cristão, mais facilidade, né, de lidar com certas situações.
Inclusive, o comentarista ele traz aqui um relato, né, uma frase, um versículo muito conhecido, escrito pelo apóstolo João, quando ele diz: olha, não ameis o mundo, não é somente não amar o mundo, é não amar o mundo e, além disso, não amar o que há no mundo. Porque tem gente que diz: não, eu não amo o mundo, mas amo as coisas que há no mundo. Então, a recomendação do apóstolo João é: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, né? Nenhuma coisa, nem outra. E aí ele continua dizendo: porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, né, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Então, a recomendação do apóstolo João é não amar o mundo e também não amar as coisas que há no mundo, né? E tudo isso não procede do Pai, mas é do mundo, né? E se é do mundo, não nos pertence, não deveria fazer parte do nosso cardápio, vamos dizer assim, né? Então, depois o comentarista aponta, né, e apresenta-nos as obras da carne, né, que são enumeradas, são elencadas aqui, e para encurtar a história, né, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: além de tudo isso que ele cita, ele diz assim, e coisas semelhantes a essas. Então, além daquilo que está elencado na Bíblia, né, ele vai dizer ainda: tem coisas que são obras da carne, não tem espaço para citá-las todas aqui, então eu vou dizer que tem coisas ainda mais que são semelhantes a essas que eu falei aqui, né? Então, ele diz que as pessoas, os homens, né, os seres humanos que cometem tais coisas, né, que foram elencadas anteriormente, assim, esses que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus, né? E aí ele vai dizer o seguinte: como alguém pode herdar o reino de Deus, né? Se ele diz que aquilo que ele acaba de citar, quem as pratica não vai herdar o reino de Deus, ele vai dizer o seguinte: então, a opção agora, para quem quer dar o reino de Deus, desenvolver o fruto do Espírito, que aí ele vai dizer, e nós vamos falar um pouco disso no próximo tópico. Então, em síntese, nós temos esse confronto, né? Cada cristão vive esse confronto interno, né? Da carne contra o Espírito. Eu queria só, aproveitando esse passar para o professor Eliel, o professor Heriberto, ele pontuou algo que eu achei bem importante, bem interessante, né? A respeito das obras da carne, né? Porque Paulo ele vai citar algumas delas aí, e alguém pode dizer assim, pode achar que essa lista é uma lista fechada, né? E dizer assim, não, eu faço isso, mas não está ali não está catalogado ali em Gálatas, então não tem problema nenhum. E eu achei bem interessante essa colocação do professor Heriberto, quando ele pontua isso, ele traz de uma forma mais contundente, né? Aproxima os nossos olhos daquilo que Paulo finaliza o versículo dizendo: e coisas semelhantes a estas, né? E aí, o que é que nós podemos entender? Ora, tudo aquilo que tem a sua motivação na natureza carnal é obra da carne, né? Enquanto o professor Heriberto falava, eu estava pensando assim, por exemplo, uma pessoa que vai para redes sociais, às vezes, mandar uma letrinha, né? Falar alguma coisa indireta, né? Desabafar em redes sociais, às vezes, falar mal um do outro, sem citar nome nem nada. Paulo não catalogou isso, mas a gente sabe que esse tipo de comportamento é um exemplo, um mero exemplo, mas a gente sabe que ele tem origem, né, na natureza pecaminosa, na natureza carnal do homem. Então, não é uma lista fechada, né? Ela, na verdade, pode falar. Pastor André? Sim. Eu estava falando, né, e o senhor complementando agora, e eu fico pensando o seguinte, que se Paulo continuasse escrevendo, mesmo há quase 2.000 anos atrás, e essa lista, né, estaria sendo sempre atualizada, né? É verdade. Porque a pecaminosidade humana, né, sempre vai aumentando, o homem vai achando outras novas maneiras de pecar,
né? E Paulo estaria hoje ainda atualizando, escrevendo coisas semelhantes a essa. Ouvir certas coisas é obra da carne, fazer certas coisas é obra da carne. Essa lixa, ela continua aberta, ela é atualizadíssima, é como um arquivo, né, um software, né, de computador que está sempre passando por atualização, né? Os smartphones da vida, né, tem um hoje, né, daqui a 2 semanas ele já está obsoleto, porque já se desenvolveu um software melhor, um sistema operacional melhor. Assim, né, eu percebo que seria justamente a lista, não, essa listagem das obras da carne. Se Paulo continuasse escrevendo, né, a lista ainda hoje estaria aberta. É verdade. Até porque esse processador de pecado chamado homem, ele está sempre se atualizando nessa natureza, né, pecaminosa. É verdade. Professor Leão. Meus amados e queridos, o tópico 2 ele vai tratar sobre este grande confronto, né? Este grande conflito. E aí a gente sempre dá uma ênfase a este conflito que de fato existe entre o cristão e Satanás, não é? E por que não dizer, num sentido mais amplo, entre o homem e o diabo, não é? Mas a gente acaba, às vezes, dando ênfase a esta realidade, a gente acaba por ofuscar este outro campo de batalha que existe dentro de cada crente, não é? Porque, de fato, existe um confronto do homem com a sua própria natureza. E quando digo homem, eu falo do homem que entregou a sua vida a Jesus, aquele homem que foi regenerado pelo Espírito Santo de Deus, mas que ainda está na carne, não é? Ainda está na carne. E aí se estabelece este grande conflito, né, de alguém que recebeu o Espírito de Deus pela fé, entregou a sua vida a Jesus, ouviu a pregação, foi tocado pela palavra, e ao entregar a sua vida ao Senhor, tornou-se morada do Espírito Santo, mas ainda está na carne, não é? E aí se estabelece o conflito. Aí se estabelece esta luta. E por carne aqui, como nós já falamos aí anteriormente, nós precisamos entender que esse termo se refere aos nossos desejos, às nossas vontades, né? Esse desejo carnal, animal, desta vontade imantada aí por esta consciência distorcida pelo pecado que todo homem que nasce de mulher possui, não é? E aí, Satanás, que também é um opositor do homem, e principalmente um opositor do crente, ele participa nesse processo como um grande facilitador, né? Satanás é aquele que facilita, e eu diria até que investindo os seus recursos do seu reino, para criar uma grande infraestrutura onde o homem que deseja pecar, ele encontra todo e qualquer tipo de facilidade, né? Os nossos irmãos já comentavam aqui sobre essa lista que, se o apóstolo Paulo ainda estivesse escrevendo, até hoje estaria sendo atualizada, porque na medida que a ciência avança, também se descobrem novas formas de pecar. Na medida que a tecnologia se desenvolve, o homem também, juntamente com esses recursos tecnológicos, vai desenvolvendo novas formas de transgredir. E na medida que a sociedade avança, os conhecimentos, a filosofia, etc., etc., parece que o homem também vai refinando a sua capacidade de transgredir as leis de Deus e de pecar, não é? Então, este grande conflito, ele é real, ele existe, e o cristão que está de fato avivado, né? Nós estamos tratando aqui dessa lição dentro deste bojo maior do avivamento, ele não está imune deste conflito. É importante a gente ressaltar isso. O cristão avivado, ele também enfrenta dificuldades com a sua natureza carnal. Ele também enfrenta dificuldades com as tentações, não é? A palavra do Senhor diz, lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9, e isso é uma palavra que nos conforta bastante, que o Senhor sabe livrar da tentação os piedosos, né? E aí vai a importância do crente procurar viver uma vida de piedade, porque o crente piedoso, o crente que aplica em sua vida a palavra de Deus, que pratica as disciplinas espirituais, é um crente que goza da ajuda de Deus para vencer a Satanás e para vencer também a sua carne, né? O tópico, o 2.2,
ele vai tratar especificamente sobre as obras da carne, e essas obras da carne estão citadas no texto de Gálatas, né, que nós já lemos, o nosso pastor já nos trouxe, já leu, e essas obras, irmãos, representam aí essas ações, e eu diria que não somente as nossas ações, mas também as nossas omissões, não é? Que são aí lastreadas por essa natureza caída. Muitas vezes nós sabemos que precisamos fazer alguma coisa e não fazemos. A Bíblia diz que aquele que pode e sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, não somente aquilo que fazemos, mas também o bem que deveríamos fazer e não fazemos também é obra da carne, não é? Aquilo que deveríamos construir, não construímos, também é obra da carne, né? Muitas vezes motivado pelo ciúme, motivado por razões egoístas, ou motivados por qualquer outro tipo de mau sentimento, deixamos de construir, deixamos de contribuir, deixamos de participar, não é? Deixamos de investir, às vezes, até mesmo no reino de Deus, na obra do Senhor. Isso também é obra da carne. E a obra da carne são essas obras que denotam o quão egoísta é a raça humana, né? Quão hedonista é a raça humana. E por hedonismo aqui a gente lembra que o hedonismo é aquela característica que as pessoas que desejam unicamente satisfazer os seus desejos, né, possuem. Então essa natureza caída, ela é egoísta, ela é hedonista, ela é violenta, não é? O mundo está cheio de violência porque é a forma que o homem que vive na prática das obras da carne reage diante das dificuldades, reage às vezes diante da afronta ou diante de um suposto prejuízo, sempre com violência. É uma natureza também perversa, né? A perversidade é a característica daquele que está sempre pensando, imaginando aquilo que é mal, sempre maquinando mal, sempre pensando em reagir mal. Então, é uma natureza perversa, não é? E são atitudes, estas atitudes são guiadas pela nossa mente, pelo nosso pensamento. Então, o homem que vive na prática das obras da carne, ele tem os seus pensamentos corrompidos, ele tem o seu sentir corrompido, não é? Então, o seu sentimento é corrompido, os seus pensamentos são corrompidos e, naturalmente, as suas obras serão obras más, serão obras de pecado, serão aquilo que a Bíblia chama de as obras da carne. E vale lembrar, meus queridos, que existe uma sentença, né? Deus, ele traz uma sentença que eu diria que é até assustadora, né? Aterrorizante, porque diz a palavra de Deus que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ora, o que é o reino de Deus? Não é? O reino de Deus é o reino da salvação, é o reino futuro, é o único reino que restará após a consecução, após a plenitude dos tempos, porque tudo mais passará. O pecado, já disse um certo escritor, que o pecado que não foi punido em Cristo será punido no inferno, não é? Então, esses que se entregam às obras da carne não participarão, não herdarão o reino de paz, o reino de gozo, o reino perfeito, o reino de alegria, de gozo eterno, não é? Não herdarão esse reino porque estarão pagando os seus pecados justamente, né, com muita justiça por terem praticado as obras da carne, uma vida na prática das obras da carne, em desprezo à salvação que foi prometida e cumprida por Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Perfeito, maravilha, né? E agora nós vamos para o terceiro tópico, né, que é justamente o contraponto, né, desse segundo tópico, quando nós falamos sobre a natureza carnal. Esse terceiro tópico nós vamos falar sobre o avivamento como sendo uma consequência do fruto do Espírito na vida do cristão, né? Só para começar, eu acho interessante porque nesse contraste entre obras da carne e fruto do Espírito, né, a gente percebe que duas coisas. Primeiro, a gente está falando do ser humano, o mesmo ser humano que ele pode produzir as obras da carne, ele pode também desenvolver o fruto do Espírito, né? Obra são ações, são atitudes,
né? O fruto dá aquela ideia de ser algo semeado em você, de ser inserido em você, né? Não é você que produz o fruto, né? A obra é você que faz, a obra da carne é a natureza humana, é a sua natureza que faz. Mas o fruto do Espírito, ele é oriundo do Espírito Santo, ele não é uma ação sua, você não consegue produzir o fruto do Espírito. O que você pode fazer enquanto cristão é permitir que o seu coração seja um terreno fértil onde o Espírito Santo possa plantar essas virtudes que provêm dele. Sim, mas aí eu queria já passar para o professor Heriberto, ele vai fazer o seu comentário do terceiro tópico, na sequência o professor Eliel. Muito bem, pastor André e professor Eliel. Ao longo desse trimestre, nós temos estudado e percebido, né, algumas conceituações acerca do que é ser um crente avivado, como ser um crente avivado, né? E uma das lições, né, pretéritas a esta, nos mostra justamente isso, que um crente avivado não é aquele que, ou uma igreja avivada não é aquela igreja que tem, é repleta de dons. Não, é uma igreja, um crente avivado, é aquele crente, né, que foi produzido nele, né, os frutos, ou aliás, o fruto do Espírito. Então, muito mais do que simplesmente ter o dom do Espírito Santo, né, ou os dons do Espírito Santo. Inclusive, o autor da nossa revista, ele fala justamente isso, né, que é condição, é indispensável que o crente, né, tenha e busque os dons do Espírito, mas ele só será, de fato, um crente avivado se ele, de fato, né, ele for um crente que tenha, né, fruto do Espírito Santo. Porque é através desse fruto do Espírito Santo que ele vai testemunhar ao mundo, né, acerca da bondade de Deus, acerca da sua fé, que, inclusive, né, quem abre o carro abre alas, né, o carro-chefe, né, dessa lista, né, que é colocada aí, né, é o amor, né? E Paulo, eu gosto quando Paulo escreve aos Coríntios, na sua primeira carta, né, ele, no capítulo 12, ele fala e apresenta aos irmãos de Corinto os dons, né? Apresenta os dons espirituais, né, aos irmãos da igreja de Corinto. Ele encerra o capítulo 12 dizendo assim: procurai com zelo os melhores dons e eu vos mostrarei o caminho mais excelente. É quando ele começa o capítulo 13, e não por acaso o capítulo 13 está entre o 12 e o 14, né? Ele vai dizer no capítulo 13 justamente esse caminho mais excelente, pastor André, que é o caminho do amor. Ele diz, olha, se eu tivesse o dom de falar em outras línguas, mas não tivesse amor, não valeria nada. Se eu tivesse toda a fé do mundo, mas não tivesse amor, não vale nada. Então, ele vai pautando todas as possibilidades que ele poderia elencar, mas ele acaba destruindo-as, né? Destronando-as se não houvesse amor. E aí ele encerra o capítulo 13, melhor dizendo, ó, agora restam 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. E desses, o maior é o amor. Então ele ele fala no capítulo 12 acerca dos dons, no capítulo 13 ele fala acerca desse amor, né, desse caminho mais excelente, e aí ele começa, no capítulo 14, a explicar, dando a aplicabilidade dos dons no culto, na igreja. Então, ele apresenta os dons do capítulo 14, ele fala desse caminho mais excelente, que é o amor, no capítulo 13, e no capítulo 14 ele fala dessa aplicação dos dons da igreja. E aí, não valeria de nada, né, ter os dons, aplicá-los à igreja, mas se não tivesse pautado pelo amor, que é justamente esse amor, esse elemento que puxa, né, toda essa lista do fruto
do Espírito. É interessante que Paulo, inclusive, ele diz assim, olha, o amor ele nunca falha, o amor ele ele nunca erra, né? Quando ele está falando justamente sobre o amor. Então, no subtópico número 2, o comentarista vai falar sobre esses 9 aspectos do fruto do Espírito, né? E aí vai elencar a partir, como eu disse, puxando a lista a partir do amor, né? E aí ele encerra dizendo, olha, contra essas coisas, né, não há lei, né? Não. Por que ele diz isso? Porque no capítulo anterior, né, ele vai falar, aliás, no início do capítulo, dessa perícope do versículo 16, ele vai dizer isso no versículo 18. Se sois guiados pelo Espírito, não estás debaixo da lei. Por isso que ele vai dizer no versículo 23, contra essas coisas não há lei. O crente, o cristão, ele, vamos dizer assim, municiado do fruto do Espírito Santo, ele não está mais debaixo da lei. Então, esse fruto, esse desenvolvimento, esta ação, né, que vai facilitar, né, a convivência do crente no mundo, inclusive para testemunhar acerca do Evangelho, né? Pastor André, é tão importante isso, quando Paulo fala sobre esse amor, né? Esse amor, inclusive, na prática cristã entre irmãos, né? Jesus, quando João escreve no capítulo 13, João vai dizer o seguinte, aliás, Jesus vai dizer o seguinte, nisto todos conhecerão que vocês são os meus discípulos. E aí ele traz a partícula condicionante, se vos amardes uns aos outros. Então, de novo, Jesus falando, a prática do amor, né? E aí a prática do amor cristão, enfim. Então, esse fruto do Espírito ele serve também para que o crente ele possa testemunhar ao mundo, aos incrédulos, acerca daquilo que eu tenho, né, como prática de vida, né? As pessoas vão ver mudança em mim através do meu comportamento, através das minhas ações, e isso eu faço e demonstro através do fruto do Espírito Santo. Então, é inconcebível, né, quando Paulo está falando por exemplo, de temperança, um cristão destemperado, né? É inconcebível um cristão, a gente entender que um cristão viva dessa maneira, né? Não tenha controle, não tenha mansidão, não saiba agir, né, em determinadas situações, porque ele vai agir de acordo com sua própria força ou com seu próprio conhecimento ou de acordo com as suas conveniências. Então, mas o cristão verdadeiro, ele age conforme a ação e a natureza do Espírito Santo em sua vida. Perfeito. Eu queria voltar ao início da fala do professor Heriberto, e daqui a pouco já passo para o professor Eliel. Quando ele fala, realmente, ele destaca aquilo que, inclusive, o comentarista fala, sobre a impossibilidade de alguém dizer que é um crente avivado não desenvolvendo o fruto do Espírito, né? E aqui a gente já desconstruiu, inclusive, uma ideia que é muito comum no meio pentecostal, né? De que os dons espirituais, né, atestam o crente avivado. O crente é engraçado, como às vezes a gente vê, se você for um crente que você fala em línguas estranhas, que você tem manifestações sobrenaturais, você é visto como um crente mais, digamos assim, mais avivado do que aquele crente que às vezes tem uma vida de devoção, uma vida de fé, uma vida na dimensão do Espírito, mas que é mais na dele. Então, a gente vê isso. E aí eu achei importante a gente pontuar isso, porque eu lembrei de 2 versículos enquanto o professor Heriberto falava. O primeiro é quando Jesus, falando, lavando os pés dos discípulos, ele chega para Pedro e diz assim, Jesus assim, João capítulo 3, versículo 8, diz assim, e disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Jesus respondeu e disse, se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo. Então, a gente observa aqui que Jesus está falando para Pedro o seguinte, olha, Pedro, você precisa
ter parte comigo, você precisa ter vida comigo, né? Agora, quando Paulo escreve, e é interessante, o professor Heriberto ele fez uma colocação que entre o capítulo 12 e o capítulo 14 de 1 Coríntios, ao capítulo 13 lá, que fala sobre o amor. E quando a gente vai ver que igreja era essa para a qual Paulo estava falando, era a igreja de Corinto. Ele começa dizendo assim, olha, nenhum dos dons vos falta. Não faltava dom para a igreja de Corinto, mas faltava fruto. E aí ele vai mostrar que era uma igreja permissiva com o pecado, que era uma igreja onde tinha muitos conflitos de relação, né? Igreja, ou seja, onde não tinha o amor. Era uma igreja que tinha pessoas ostentando, né? Pessoas que eram insensíveis à necessidade do outro, ia para a festa ágape, um comia demais e era insensível à necessidade do outro, não sabia ser bondoso, não tinha bondade, né? Tinha um conflito de relacionamento, não tinha temperança. Então, a gente percebe que Paulo escreve para a igreja de Corinto, né? Justamente para demonstrá-la não pela falta de dons, mas pela falta do amor. Talvez se faltasse dons, Paulo não tivesse a preocupação de exortar aquela igreja, né? Porque os dons eles suprem uma necessidade momentânea da igreja, mas o fruto ele vem corrigir uma deformidade que impede o homem de ter vida eterna com Deus. Então, é importante, professor, você pontuar isso para o seu aluno, que o fruto do Espírito é a identidade de que o crente realmente anda no Espírito, que é alguém nascido de novo, que alguém pode ter a convivência com Deus, né? Que ele pode dizer assim, olha, Deus habita em mim, o Espírito Santo habita em mim, né? Bom, professor Eliel. Muito bem, pastor André. Enquanto os irmãos falavam, eu estava aqui refletindo, né? E nós realmente temos em nosso meio esta grande dificuldade. Grande parte dos nossos irmãos tendem a confundir avivamento com o exercício dos dons, não é? Sejam dons ministeriais ou dons de poder, mas em especial os dons de poder, não é? Mas nós sabemos que os dons são ferramentas de Deus distribuídas pelo Espírito Santo de Deus entre os crentes para a edificação do corpo de Cristo, para o cuidado do corpo de Cristo. Mas os dons, eles não têm a finalidade de auferir a saúde espiritual do crente, não é? Então, é possível sim que a gente venha a encontrar pessoas que profetizam, que falam em línguas estranhas, ou até mesmo que têm o dom da palavra, mas que ainda estão, digamos assim, sem frutificar adequadamente o fruto do Espírito, não é? Então, nós podemos encontrar pessoas que, apesar de ter recebido dons de Deus, exercer os dons, a prática dos dons entre a cristandade, no meio da igreja, no meio do corpo de Cristo, ainda não tenha, por exemplo, aprendido a amar da forma que a Bíblia nos ensina, não é? Em contrapartida, o fruto do Espírito, que são os valores manifestados nos verdadeiros crentes, esse sim tem a capacidade de mostrar a saúde espiritual do verdadeiro crente, daquele crente que é salvo, não é? Então, vale lembrar, nosso querido companheiro, professor Heriberto já nos citou aqui Coríntios 13, eu gostaria de destacar o versículo 1 do capítulo 13, onde o apóstolo Paulo vai escrever: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine, não é? Então, o exercício dos dons sem amor, não é? Aquele que fala em línguas, aquele que prega, aquele que profetiza sem amor, precisamos refletir, não é verdade? E isso já nos leva ao tópico 3.2, onde estão aí citados e comentados, eu acredito que muito bem explicado, esses aspectos do fruto do Espírito, e concordo mais uma vez com o professor Heriberto, quando traz o destaque do amor, né? Que abre aí esta relação. Meus irmãos, não é possível avivamento sem amor. Não é possível um crente de fato avivado sem que tenha aprendido a amar. Não é? Amar a Deus, amar a palavra, amar o seu próximo, amar o seu irmão, amar as almas que estão perecendo. O amor é uma característica do verdadeiro crente
avivado, não é? Avivamento talvez não esteja relacionado, talvez não, com certeza, não está relacionado apenas àquela pessoa que é extremamente usado nos seus dons, uma linguagem que nós usamos bastante, é uma bênção, entre aspas, não é? Aquele irmão é uma bênção, porque prega lindamente, prega com muita ênfase, com muita autoridade. Aquele irmão é uma bênção porque canta maravilhosamente bem. Aquele outro é uma bênção porque profetiza. Mas, meus irmãos, se nós não aprendermos a amar, seremos como o sino que tine, seremos como o metal que ressoa. É importante nós trazermos isso ao nosso coração e creio que é importante que você, professor, traga este assunto à sua classe. O avivamento faz parte, aliás, o amor, ele faz parte do avivamento. Eu diria que o amor é a base do verdadeiro avivamento. O avivamento ele se dá por uma ação de Deus sobre o crente, sobre as pessoas, porém, uma ação de Deus que vem sobre nós, vem sobre o crente, a partir de uma vida piedosa, a partir de uma vida de amor, não é? O crente piedoso é o crente que ama a palavra, é o crente que ama obedecer à voz do Espírito Santo, é um crente que ama a Deus sobre todas as coisas, e por este amor, ele é capaz de sacrificar até mesmo a sua vida, se isso for necessário. Então, precisamos falar do verdadeiro avivamento, que é o avivamento que também ama, não é? Ou o avivamento em que se manifesta também por esta característica do fruto do Espírito, que é o amor. Não somente o amor, mas todas as demais características do fruto do Espírito. Nosso companheiro professor Heriberto já falava aqui acerca das outras características, não é? Há tantas pessoas que aparentemente são uma bênção, mas não têm domínio próprio, não é? Há tantas pessoas que parecem ser uma bênção quando estão sendo usadas nos seus dons, mas quando vem a aprovação da sua fé se mostra uma fé fraca, né? Uma fé incipiente, sem profundidade. Então é importante, meus queridos irmãos, que nós venhamos a entender que avivamento sem o fruto do Espírito não é um verdadeiro avivamento, é um avivamento falso, não é? E a gente precisa fazer essa distinção. O pastor André já falou aqui com muita propriedade, citando o exemplo da igreja de Corinto, que nenhum dom faltava, né? Mas apesar da presença e da manifestação dos dons espirituais, aquela igreja ainda tinha uma altíssima tolerância com o erro, com o pecado, com aquilo que não convém, não é? Mostrando que ainda precisava frutificar o fruto do Espírito. Perfeito, perfeito. Eu queria só pegar um adendo aí no que o professor Eliel falou, e voltar quando ele falou sobre o uso dos dons sem o amor. Ele perde a sua eficácia, né? A gente sabe que a essência do evangelho é o amor. A Bíblia diz assim, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. A essência do evangelho não é a profecia, a essência do evangelho não são operação de maravilhas, a essência do evangelho são as curas. Tudo isso, eu diria que são acessórios, mas a essência do evangelho é o amor. Talvez por isso, o professor Eliel e o professor Heriberto muito bem pontuaram, né, que sobressalta aos nossos olhos o amor como sendo a grande força motriz para que a gente possa produzir todos esses outros frutos, ou essas outras virtudes que compõem o fruto do Espírito Santo. E me faz lembrar aquilo que Jesus fala lá em Mateus, capítulo de número 7, versículo 22, que diz assim, muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Observe que a profecia, por exemplo, é um dos dons espirituais, mas não é fruto. E aí Jesus fala assim, e em teu nome não expulsamos demônio, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. E ele vai dizer assim, então eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ora, para quem Jesus vai dizer, nunca vos conheci? Para alguém que não tem parte com ele, conforme nós mencionamos no texto anterior, o texto de João. Essa mesma expressão Jesus vai falar quando ele fala sobre os discípulos que precisavam comer da sua carne e beber do seu sangue para ter parte com ele. Então,
Ser um crente avivado é ter parte com Cristo, é ter vida com Deus. Porque o que é que Paulo vai falar lá em Gálatas, em Efésios? E ele nos vivificou, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Se ele nos vivificou, ele nos fez um crente avivado. Então, o crente avivado é aquele que tem vida com Deus, né? Conforme já foi exaustivamente pontuado aqui pelo professor Eliel, pelo professor Heriberto. Eu queria só fechar com esse raciocínio. Então, nós precisamos entender que, a despeito de sermos pentecostais, de crermos nas manifestações sobrenaturais, nós não podemos achar que o fruto do Espírito é um acessório de menor relevância do que os dons espirituais, sob o risco de que nós estarmos deixando de ensinar aquilo que a palavra de Deus nos ensina, né? Bom, foi muito proveitoso os comentários que nós, né, ouvimos aqui. Quero agradecer ao professor Heriberto, quero agradecer ao professor Eliel, e já passo para ele para que eles possam fazer a conclusão, né, conforme achar melhor, e as suas considerações finais. Eu agora vou começar pelo professor Eliel e depois pelo professor Heriberto. Professor Eliel. Pastor André, é só agradecer a Deus em primeiro lugar, agradecer ao senhor e também agradecer ao nosso pastor Martim, pastor Rinaldo Diro, toda a equipe do DENEC, por esta oportunidade de estar aqui servindo a igreja, servindo os irmãos através desta ferramenta. Agradecer essa parceria tão abençoada com o senhor, com o professor Heriberto. Desejar que esta aula toque também a sua vida, professor. Não é? Nós, enquanto professores, não deixamos de ser alunos. Não é? Enquanto nós ministramos, também somos ministrados pela palavra e por esse conteúdo que nós ensinamos. Então, que Deus possa abençoar a sua vida, que esses dias possam ser de profunda reflexão neste assunto, nesse tema, possa também ser dias de busca a Deus em oração, para que você ministre essa aula com muita graça, com muita sabedoria e com muita alegria, que Deus possa, em Cristo, abençoar a todos em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, pastor André, professor Eliel, eu quero agradecer aqui imensamente a Deus pela oportunidade, ao Senhor pela deferência, ao pastor Martim e pastor Reinaldo Odilo, pela também confiança, né? Não estaria aqui sem a anuência deles, né? E também a você, professor, você que faz uso dessa ferramenta tão importante, né? Para que essa ferramenta chegue a você, a toda uma equipe, né, que faz a edição, que faz os recortes necessários para que esta aula possa chegar a você com a melhor qualidade possível. Então, nós agradecemos também a equipe dos bastidores, né, da técnica, né, que faz tudo isso, né? Enfim, e como disse o professor Eliel, eu espero que essa ferramenta possa ser útil, né? Não só útil, mas também utilizada para a elaboração de uma aula mais produtiva, que a partir das nossas falas aqui possam, de repente, haver recortes para a ministração da sua aula, falas nossas possam ser utilizadas na formação da sua aula, na elaboração da sua aula, e que assim nós possamos crescer juntos na graça e no conhecimento do Senhor. E Deus em Cristo nos abençoe em nome de Jesus. Maravilha, eu quero também aqui primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade que Ele tem nos concedido de poder contribuir de uma forma tão simples, né? Mas de alguma forma também contribuir com a educação cristã na nossa igreja. Quero agradecer ao nosso pastor Martim Alves pela confiança, ao pastor Reinaldo Dino também por nos permitir participar desse projeto tão relevante para a área da educação cristã na nossa igreja. Quero agradecer também a valiosíssima contribuição dos professores Eliel e Heriberto. Sem a contribuição deles, certamente nós não conseguiríamos fazer um podcast com tanta informação, com tanta qualidade. Agradeço de coração, sei que são pessoas extremamente ocupadas, mas mesmo assim acreditando nesse projeto, vocacionado para a área da educação cristã, encontra o tempo para nós produzirmos esses podcasts. A você, professor da Escola Dominical, a nossa gratidão, você que está nos assistindo também, nós agradecemos também a sua deferência, que Deus possa te abençoar. E nós fazemos um desafio para você: seja um entusiasta da Escola Dominical, seja um divulgador da Escola Dominical, convide as pessoas a vir à escola, divulgue esses vídeos, compartilhe com pessoas para que elas também possam ser edificadas. Eu tenho certeza que fazendo assim você estará
contribuindo para a edificação do corpo de Cristo. Que Deus em Cristo abençoe a todos vocês e que em tudo o Senhor vos faça prosperar. A paz do Senhor para todos e até uma próxima oportunidade, em nome de Jesus.